A menopausa marca o fim do ciclo reprodutivo feminino, mas não significa o fim da vitalidade. O que muda é a produção hormonal, o que pode trazer uma série de sintomas. Mas afinal, o que acontece durante este momento? Na verdade, o que acontece com a menopausa? Na menopausa, nós vamos ter a parada da função ovariana. Então, o ovário, ele tinha, para a mulher até então, uma função de procriação, de sexualidade e de manutenção da saúde. Porque os hormônios sexuais, por exemplo, só o estradiol, ele tem mais de 400 funções no nosso corpo. A progesterona é outro hormônio que a mulher produzia todo mês quando ovulava. É importantíssimo para o sono, para a massa óssea, para a proteção de câncer, para equilíbrio do humor desta mulher, e daí por diante. E a própria testosterona também, que é um outro hormônio que vai lentamente caindo e com a passagem da menopausa tem um declínio maior, é aquele hormônio da massa óssea, da libido, também da memória, do bem-estar, né? Antidepressivo para nós mulheres. Então, você imagina essa queda abrupta desse ovário, com todos esses hormônios importantes para nós que param de ser produzidos de uma hora para outra, consequentemente, a gente vai ter várias complicações, e esse é o grande problema da menopausa. A média mundial de idade para as mulheres entrarem na menopausa é de 51 anos. Porém, os sintomas podem aparecer cerca de uma década antes e seguir por até uma década depois. Apesar de natural, essa etapa da vida é cercada de mitos. Um dos maiores, de acordo com a ginecologista, é o que liga a reposição hormonal a casos de câncer, o que vem sendo amplamente discutido e desmentido pela ciência. É justamente o contrário. Estudos enormes foram publicados o ano passado e no ano anterior, 2023, 2024, de revisões sistemáticas de tudo que já foi publicado, mostrando que mulheres que fazem reposição hormonal vão ter mais longevidade, mais qualidade de vida, menos risco de câncer, menos demência e Alzheimer, menos perda de massa óssea e menos doença cardiovascular. Então, aquelas que fazem reposição hormonal vão ter menos tudo isso. Só que é assim, não é toda a reposição hormonal. Quando você fala de uma reposição hormonal que usa hormônios sintéticos, aí você aumenta o risco de câncer dessa mulher. Aí você aumenta o risco de doença cardiovascular e até de trombose. Mas hoje em dia está muito bem documentado o uso, por exemplo, de hormônios isomoleculares, que nós chamamos de bioidênticos também, porque a literatura cita este nome, que são hormônios com a mesma fórmula química daqueles hormônios que o nosso corpo produzia. O que não dá para negar é o efeito visível que a menopausa tem na qualidade de vida das mulheres, o que afeta também as suas relações. Para encarar esse momento, aliado à falta de informação constatada no início do processo de climatério, a educadora física Márcia criou o projeto Menopausa Sem Vergonha em 2020. O formato evoluiu para um monólogo em 2023, no qual ela apresenta os desafios dessa etapa de forma leve e lúdica. Preciso fazer um teatro, preciso fazer uma peça para que isso seja falado de uma forma mais legal. E foi aí que eu juntei uma equipe e a gente criou, então, o monólogo Menopausa Sem Vergonha, que fala desde a menarca, né, a primeira menstruação, a gravidez, o climatério e a menopausa. De acordo com Márcia, são muitos os momentos de identificação da plateia, especialmente quando ela apresenta um compilado de depoimentos. Apesar de ter uma plateia predominantemente feminina, ela ressalta que a participação dos homens nos eventos é fundamental. O meu sonho é fazer uma sessão só para homens, porque eles precisam ouvir. Tudo que tem ali, eles precisam ouvir. Para te dizer que um dos depoimentos mais fortes que eu tive ali foi um advogado que ele disse: Márcia, eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho esposa. E eu não sabia que elas passavam por tudo isso. A
menopausa é um capítulo natural da vida feminina e pode ser vivida com equilíbrio. Informação e acompanhamento profissional são os melhores aliados para transformar essa fase em um novo começo. E também um olhar mais generoso consigo mesma. Nós mulheres, a gente cuida dos outros até chegar nesse período. Aí a gente fica meia doida, né? E é a hora da gente parar, nós nos recolhermos um pouco, olharmos para dentro de nós e nos questionarmos. O que eu preciso fazer para voltar a ser eu, a me equilibrar de novo, a ficar bem de novo? E é aí que a gente tem que buscar ajuda, ter humildade para reconhecer que a gente não está bem.